Olá, eu sou a Kelly Caramelo, você está em mais um vídeo do meu canal. Seja muito bem-vinda! Bom, muita gente comentou meu vídeo e eu fiquei muito feliz com a repercussão dele. E com certeza isso me motiva um pouco mais a cada dia a fazer. Então eu vou pedir muito, 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 muito que você deixe o seu like. E quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve, que eu quero muito que meu canal cresça para cada vez fazer coisas mais legais. E no vídeo de hoje eu decidi falar sobre como me assumir e dividir com vocês essa história, porque não foi nada fácil. Então é isso. Eu espero que você fique até o final do vídeo e vamos lá! Ai, gente, fiz essa make belíssima hoje só pra falar isso, só pra contar essa história. Pra quem não sabe, eu nasci no Acre e eu morei lá tipo até meus 15 ou 16 anos, quando eu mudei pra Manaus. Só que quando isso aconteceu, foi mais ou menos porque eu tinha me assumido. E aí foi uma grande confusão na minha família, no meu pai, papapá. Mas eu quero contar pra vocês como que tudo isso começou. Como que eu entendi que eu era gay e tudo isso mais. Então pelo começo. Quando eu era criança, meu pai sempre falava, tipo... Ai, olha esse jeito, olha essa mão, não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa. E eu sempre entendia isso como uma coisa muito errada e eu não entendia por quê. Tipo, eu simplesmente estava existindo e tinha alguém me repreendendo. E isso na minha cabeça não fazia nenhum sentido, mas ainda assim eu tentei não dar pinta, sabe? Eu não falava isso, mas era tipo... agir que nem homem, não sei o que, falar grosso. E eu era só uma criança, gente, eu não entendia nada, absolutamente nada. E mesmo assim, eu ainda tentava mudar esses meus jeitos, porque eu sabia que era errado. E naquela época, não sei se vocês lembram, mas qualquer representatividade na televisão era muita chacota. Tipo, qualquer gay era feito de chacota. E às vezes esses personagens que a gente assistia na televisão, tipo... vocês sabem, Pitty Bitoca, do Zorro Total, sabe? Aquele lobisomem. Era sempre chacota, gente. E a gente, que era uma criança LGBT naquela época, a gente não tinha nenhuma referência, tipo, igual hoje, que a gente tem a Paula, tem a Glória, sei lá, tem a Silvério na televisão, tem a Linda Quebrada fazendo série, sabe? Essas coisas a gente não tinha. Tipo, e eu não conhecia nenhum gay na minha convivência. E talvez esse processo de entendimento tenha sido um pouco difícil pra mim, porque como eu vou saber que eu sou uma coisa que eu não sei que existe, sabe? Então na minha cabeça eu simplesmente não entendia por que meu pai brigava tanto comigo pra que eu fosse mais homem, pra que eu fosse mais não sei o que, sempre essa pressão, né? Eu lembro que eu tinha um diário que eu escrevia várias coisas da igreja e tudo mais, e eu escrevia uma fanfic com cobrador de ônibus, gente. Eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos. Eu escrevia, tipo, era apaixonadíssimo pelo cobrador de ônibus, gente, você tem ideia? E eu era da igreja já nessa época. E aí, com o passar do tempo, eu ganhei um computador do meu pai pra estudar e tudo mais, fazer trabalhos, talalã. E foi aí que eu entrei em contato com outras pessoas que, assim como eu, eram gays ou estavam se assumindo. E vai passar uma hora e eu vou ter uma vida normal, minha mãe não precisa saber de nada disso, meu pai não precisa saber de nada disso. Então, como eu era muito tímido e eu não tinha referência, eu demorei muito tempo. Depois que eu ganhei o computador, eu passei, sei lá, um ano conversando com várias pessoas pra entender ou pra ter coragem de me assumir que eu era gay. Aí, depois que eu tinha entendido isso, eu fui conversar com a minha amiga, a Gleide. Falei, olha amiga, tem uma coisa pra te contar muito séria, não sei o que, sabe, aquela história. Cheguei lá, falei pra ela, olha, eu acho que eu sou bi. Ela, como assim? Eu falei, acho que eu sou bi, eu acho que eu gosto de meninos e de meninas. Só que eu acho que eu já sabia que eu gostava só de meninos. Só que eu falava isso pra dar aquela amenizada para as pessoas não ficarem tão impactadas. Aí eu lembro que ela guardou esse segredo comigo muito tempo, muito tempo. E eu continuei, tipo, com os fakes da vida, sabe? Eu entrava no Orkut, eu tinha fake no MSN. E eu já conversava com outras pessoas. Eu namorei um menino da minha cidade pelo fake. Pessoalmente a gente nunca tinha nem se visto, mas eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era e a gente namorava no fake. Olha que loucura. E aí, com o tempo, como eu tava passando com muita gente assim, eu entendi, gente, eu sou bicha, eu sou gay. E a única solução que eu vou fazer eu sou gay.
E eu tinha na minha cabeça, assim, que se um dia o meu pai ou minha mãe perguntassem se eu era bicha, eu ia falar que sim. Olha isso, eu já tinha trabalhado isso na minha cabeça, eu já tinha pensado nisso. Aí tá, o tempo foi passando, eu fui conhecendo mais gente, aí fiquei com pessoas, perdi minha virgindade, e fui conhecendo mais gente, e fui ficando mais solto na escola, até que um dia o meu pai pegou o histórico do computador, né, o clássico. Aí minha mãe tinha uma loja nessa época, eu tava lá trabalhando, e um belo dia meu pai chegou, sentou e eu tava lendo Crepúsculo, gente, eu juro, eu lembro da cena até hoje. Eu tava lendo Crepúsculo, assim, aí meu pai, deixa eu te perguntar uma coisa, tu é viado? Aí eu só levantei o olho pra ele e falei, sim. Juro, a única coisa que passou na minha cabeça, eu falei, sim, sou. Aí pronto, ele parou de falar comigo na hora, ele levantou e foi embora. E passou muito, muito, muito tempo sem falar comigo. Aí tá, ele levantou, foi embora. Aí eu acho que ele com certeza ligou pra minha mãe pra contar toda a situação. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tava com a conversa toda pronta pra mim, né? Ela sentada do lado de fora da casa. Aí ela falou assim, vamos conversar. Aí eu falei, vamos conversar. Aí ela veio, né? Aí meu pai me contou toda essa história, não sei o quê. Olha, você tem que voltar pra igreja, tem que orar a Deus, que Deus vai tirar isso do seu coração. E eu falei assim, eu já tentei, mulher. Eu já tentei tirar isso do meu coração. E eu juro, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho muita certeza que é isso que eu quero. Aí ela falou assim, não, mas Deus vai Deus vai dar um jeito, Deus vai te restaurar. E eu, claro que vai. Aí tá. Aí eu lembro que nessa conversa ela até falou assim pra mim, uma vez, ela falou assim, olha, você pode ser o que você quiser. Só não quero você vestido de mulher. Acho que não deu certo. Aí eu lembro que foi isso, tipo. Aí que meio que começou todo o processo de separação dos meus pais. Não sei se foi por causa disso, de eu me assumir, ou por outra coisa, mas foi meio que tudo foi tudo meio que na mesma época. E aí eu fui morar em Manaus. E todo mundo já sabia, né, que eu era assumido, não sei o quê. E lá, de fato, foi quando eu comecei a viver como um gay. Porque em Rio Branco, no Acre, eu não vivia muito, não. Eu era meio escondido. E assim que eu me assumi, eu me mudei pra Manaus por conta disso tudo. Aí eu fui pra Manaus estudar e tudo mais. E aí foi então que eu comecei a viver tranquila lá em Manaus. Foi quando eu namorei e tal, foi toda a primeira vez. E aí eu paro pensando, assim, acho que se eu tivesse tido mais referências, acho que teria sido tudo muito mais tranquilo na minha cabeça, sabe? Porque eu fui muito corajoso, eu acho, o tempo todo de não pensar em não responder que não, de não mentir. Eu poderia muito bem ter ficado dentro do armário, escondidinho, tipo, tranquila, tipo, com todos os privilégios, sabe, que eu podia ter, mas eu não conseguia, gente. Eu acho que na minha cabeça passava, tipo, como que eu vou ser feliz sendo uma coisa que eu não sou, só pra fazer os meus pais felizes? Então essa foi uma das primeiras grandes decisões que eu tomei na minha vida, tipo, eu falei, a minha felicidade importa muito mais do que qualquer outra pessoa, porque quem vive a minha vida sou eu, sabe? E como eu sempre fui assim, tipo, diferente, eu sempre. Eu brincava de boneca quando eu era criança, sabe? Tipo, essas coisas. Eu gostava de ficar dentro de casa, eu gostava de brincar de fazer comida, eu gostava de brincar de escolinha. Então, eu acho que sempre ficou muito claro pros meus pais que eu não seria, tipo, esse menino másculo, viril, que joga bola e tudo mais. Eu não gostava de fazer educação física. Então, acho que faltou muito da parte dos meus pais entender um pouco e aceitar que eu era uma pessoa diferente, sabe? Acho que ter o apoio dos meus pais nesse período teria sido muito, muito, muito importante. Não que eles não tenham me apoiado, eles me apoiaram do jeito dele, né? A minha mãe muito mais. Até hoje a minha mãe me apoia muito mais do que o meu pai. É mais normal. E acho que se eu tivesse tido esse apoio, teria sido muito mais fácil, assim, pra mim, porque foi muito conturbado essa minha saída do armário, porque, tipo, eu mudei de cidade, eu mudei de estado, eu mudei de várias coisas. Então foi um período
que a minha cabeça foi muito confusa, sabe? Eu saí de perto dos meus amigos, eu mudei de escola, várias coisas. E acho que se eu tivesse tido uma base, um apoio, ou simplesmente ter mais amigos gays teria sido muito importante naquela época. Isso foi uma coisa que marcou muito, 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 muito. Acho que até hoje eu tenho um pouco desse muito forte marcado na minha vida, sabe? Eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu tenho dificuldade de agir como eu sou. Eu realmente fui muito prejudicado nessa época. Mas eu luto até hoje pra que isso não interfira diretamente na minha vida. Porque, né, já faz tanto tempo e tanta coisa aconteceu e eu já vivi tanta coisa que acho que hoje eu vejo isso como um processo muito importante pra minha vida, porque tudo começou a partir dali. Tipo, quando eu me assumi bicha, a minha vida melhorou, sabe? Tipo, tirei um peso das minhas costas. A maior lição disso tudo que eu tenho é poder falar hoje em dia é que se você tem uma pessoa que você sabe que é LGBTQ, ou que é bicha, ou que é lésbica, ou que é trans, eu peço encarecidamente que você dê todo o apoio pra essa pessoa, porque não é fácil, gente. Apresente coisas, apresente a história LGBTQI. Eu sei que falta muito, muito, muito. A gente não tá nos livros, a gente não tá muito nos filmes bem representado, a gente nunca foi bem representado na televisão. Então, qualquer representatividade é importante, gente. Então vamos cuidar das nossas crianças LGBTQIs pra que nossa sociedade avance cada vez mais, porque é isso que a gente tá precisando, gente. Mudanças, mudanças. Então, eu quero pedir pra você que gostou desse vídeo, curta esse vídeo e que se você quiser compartilhar a sua história de como você se assumiu, aqui embaixo nos comentários, eu vou ler e vou conversar com você. Se você quiser conversar e mandar um direct pra mim lá no Instagram, é Kelly Caramelo, com 3 zeros no final. Eu vou conversar com você, vamos trocar uma ideia, vamos fortalecer. E é isso!